olhos claros, queixo afilado e aquele sorriso irritante que a fazia querer dar-lhe um tapa e beijá-lo na mesma proporção. Rafael, Rafael. Ângela abriu os olhos rapidamente e pressionou as mãos molhadas nas bochechas coradas. O que há de errado comigo? Uma semana atrás, ela estava prestes a se casar com Johnny. Há uma semana, ela pensava que sabia como seria o seu futuro. Um pequeno apartamento. Talvez filhos algum dia. Um homem que a amasse. Tudo tinha sido uma mentira. O coração de Ângela quase parou. Rafael estava parado na porta do banheiro, encostado na moldura com os braços cruzados. Ele irradiava controle sem esforço. Vestia um fato escuro, perfeitamente ajustado, com a gravata afrouxada apenas o suficiente para sugerir que tinha viajado. O seu olhar percorreu-a, absorvendo o que podia ver por baixo das bolhas com apreciação preguiçosa. "O que estás a fazer aqui?" Ângela afundou-se mais na água, cruzando os braços sobre o peito por baixo da espuma. "Sai daqui! Acabei de chegar a casa." Ele não se mexeu. Ela reparou num saco de roupa na mão dele. Ele observava-a como se estivesse habituado a determinar resultados. "Sentiste a minha falta, Poncinha?" Ângela cerrou os dentes. "Eu esperava que nunca voltasses." Os lábios dele curvaram-se ligeiramente, na mesma expressão que fazia o estômago dela revirar de uma forma que ela se recusava a reconhecer. "Veste-te." Ele passou por ela em direção ao quarto e colocou a mala de roupa e uma caixa de sapatos na cama. "Vamos sair." Ele olhou para o relógio. "Tens 30 minutos." Então ele saiu. Fechou a porta atrás de si. Ângela sentou-se na água fria, com o pulso acelerado. Ela deveria estar zangada. Ela estava zangada. Como ele ousava entrar assim e dar-lhe ordens como se ela fosse sua propriedade? Mas por que o seu rosto estava tão quente? Por que o seu corpo vibrou de excitação no momento em que o viu? Ela afastou esses pensamentos e saiu da banheira. O vestido de seda cor de champanhe era curto o suficiente para mostrar as suas pernas e tinha um brilho sutil que refletia a luz quando ela se movia. Os sapatos de salto alto combinando estavam ao lado do vestido. Eram sandálias de tiras que acrescentavam 7 centímetros à sua altura. Ângela olhou para si mesma no espelho. Ela parecia cara, como alguém que pertencia a um mundo de jatos particulares e carros de luxo. Alguém bateu à porta. Ela abriu e encontrou Rafael à espera. A sua expressão era indecifrável, mas algo mudou no seu olhar quando ele percorreu o corpo dela. O desejo, breve e perigoso, foi rapidamente contido. "Estás bonita", disse ele. As palavras saíram baixas e relutantes, como se ele não tivesse a intenção de as dizer. Ângela alisou as mãos sobre a seda. "Para onde vamos?" "Isto requer tudo isto. Um dos meus clubes. Reunião importante." Ele virou-se para as escadas sem esperar por ela. "Tenta acompanhar-me." Ângela seguiu-o, os seus saltos a baterem contra o mármore. Ela não era a sua acompanhante. Era sua prisioneira, vestida para a ocasião. A discoteca pulsava com música e corpos, luzes de neon, a cortar a névoa artificial. Rafael movia-se pela multidão como se fosse o dono do lugar, porque era. As pessoas abriam caminho para ele instintivamente. Algumas acenavam com a cabeça em sinal de respeito, enquanto outras evitavam cuidadosamente o contato visual. "Fica perto", disse ele. A sua mão encontrou a parte inferior das costas dela, guiando-a através do caos. "Não te afastes." Ângela seguiu-o, catalogando as saídas por hábito, mesmo sabendo que não estava realmente à procura de rotas de fuga. Quando é que isso tinha parado? Uma mulher alta e deslumbrante, com um vestido vermelho que lhe assentava como uma segunda pele, materializou-se da multidão. Ela se pressionou contra Rafael, beijando o canto da boca dele com familiaridade experiente. "Faz semanas", ela murmurou. "Onde você estava escondido?" O estômago de Ângela se contraiu. Ela engoliu em seco e forçou sua expressão a permanecer neutra. O olhar da mulher deslizou para Ângela, com desdém. "Quem é essa? Sua sobrinha ou algo assim?" O braço de Rafael curvou-se em torno da cintura dela, puxando-a para o seu lado. Ela podia sentir o calor do corpo dele a penetrar a seda fina do seu vestido. "Ela está comigo, Valíria." Algo frio passou pelo rosto perfeito de Valíria. Os seus lábios se comprimiram numa linha fina antes de ela forçar um sorriso. "Que bom para ti." Ela se virou e desapareceu na multidão sem dizer mais nada. Ângela tentou se afastar do abraço de Rafael, mas o braço dele se apertou. "Ciúmes?"
A respiração dele era quente contra a orelha dela. Nos teus sonhos, o riso grave dele vibrou através dela. Ela sabia que era errado, mas o corpo dela não se importava. O salão privado no andar de cima era decorado com couro e madeira escura e estava isolado do baixo pulsante lá embaixo. 3 homens europeus com os olhos perspicazes de empresários sérios esperavam à mesa. Rafael apertou as mãos e fez as apresentações. Ângela sentou-se ao lado dele, profundamente consciente de sua coxa roçando a dela debaixo da mesa a cada momento. Seus clubes são impressionantes. O mais velho dos 3, com cabelos grisalhos e olhos de aço, recostou-se na cadeira. Mas se vamos investir, queremos ver expansão. Talvez um híbrido de restaurante e clube tivesse um apelo mais amplo e margens mais altas. A expressão de Rafael não mudou, mas Ângela sentiu-o enrijecer ao lado dela. Esta é a minha marca. A sua voz era baixa e perigosa. Não mudo conceitos por exigência. Já tenho restaurantes. Se quer um produto diferente, encontre um parceiro diferente. O investidor ergueu uma sobrancelha. Virou-se para Ângela. A jovem não tinha falado durante toda a noite. Talvez tivesse uma opinião. A garganta de Ângela apertou-se. As borboletas revoltaram-se no seu estômago. Ela olhou para Rafael. Não estava familiarizada com o negócio dos clubes. O tom dele era desdenhoso, definitivo. O investidor sorriu levemente. Faça-me à vontade. Novas perspectivas podem ser valiosas. Ângela engoliu em seco. As palmas das mãos ficaram suadas, mas o olhar expectante do investidor empurrou-a para a frente. Não sei muito sobre clubes, começou ela. Ouviu a sua própria voz, que soava mais firme do que se sentia. Mas conheço pessoas. Fez uma pausa para organizar os seus pensamentos. Rafael observava-a atentamente. Hoje em dia, as pessoas consomem rapidamente. Não querem jantar e depois esperar que o mesmo local se transforme num clube. Ela hesitou, com medo de estar a ultrapassar os limites. Querem experiências separadas. Boa comida num lugar e vida noturna no outro. O investidor inclinou-se ligeiramente para a frente. Ângela interpretou isso como permissão para continuar. Os seus clientes provavelmente têm entre 20 e 40 anos. Essa faixa etária é impaciente. Não querem tudo junto. A sua voz vacilou ligeiramente. Quero dizer, se isto é um clube, talvez devesse ser apenas um clube com uma identidade clara. Você é para pessoas que querem desaparecer na multidão ou para frequentadores assíduos que querem ver rostos familiares depois do jantar? Ela parou de repente, consciente do quanto tinha falado. O calor subiu pelo seu pescoço. Tente ser ambos, concluiu baixinho, e você acabará não sendo nenhum dos dois. Mas se você restringir, as pessoas permanecerão fiéis, e fidelidade significa que a marca dura. O silêncio tomou conta do salão. Na segunda-feira de manhã, Ângela estava novamente na cozinha do restaurante, mas desta vez tinha uma tarefa diferente. O chefe pasteleiro tinha se dado doente e havia sobremesas para fazer para o serviço daquela noite. Mostra-me o que sabes fazer, disse o chefe principal, apontando para os ingredientes. Algo especial. Os dedos de Ângela tremiam de ansiedade. Finalmente, um verdadeiro desafio. Ela trabalhou em silêncio concentrado, construindo camadas em copos de vidro individuais. A camada inferior era de chocolate amargo misturado com um toque de café expresso. Era escura e intensa, com um toque suficiente para fazer a língua franzir. A camada do meio era de creme com infusão de rosa, delicado, doce o suficiente para acalmar, mas não o suficiente para sobrecarregar. No topo havia uma casca caramelizada fina como papel, dourada e frágil, do tipo que se quebraria ao menor toque. Oscar observava do seu lugar habitual junto à porta com os braços enormes cruzados. Quando Ângela terminou o seu último copo, ele inclinou-se para a frente e espreitou as camadas como se contivessem segredos de estado. Lindo, perigoso, complicado. Acenou lentamente com a cabeça. Faz-me lembrar a Maria. Ângela conteve um sorriso. Chama-se a mulher apaixonada. As sobrancelhas de Oscar levantaram-se e o seu rosto marcado por cicatrizes iluminou-se como se tivesse resolvido um quebra-cabeças. Então, eu estava certa. É sobre Maria. Não é sobre Ângela. Ela abanou a cabeça. Não importa. Por que acha que tem esse nome? Ela pousou a espátula e estudou a sua criação. Porque parece forte na superfície, mas a parte mais frágil está escondida por dentro.
Oscar ficou em silêncio por um momento. Então, encolheu os ombros e pegou numa das chávenas prontas. Nem pense nisso, disse ela. Ângela afastou a mão dele. Estas são para os clientes pagantes. Enquanto isso, no escritório dos fundos, Rafael estava a revisar contratos quando Oscar entrou pela porta. Chefe, a voz do grandalhão tinha um tom incomum de entusiasmo. Aquela nova sobremesa que a Ângela fez. Os clientes estão a enlouquecer por ela, pedindo repetidas vezes. Um cara até tentou comprar todo o lote. Rafael não tirou os olhos dos papéis. Chama-se A Mulher Apaixonada. Oscar fez uma pausa, claramente à espera de uma reação. É porque parece forte por fora, mas a parte mais frágil está escondida por dentro, disse ela. A caneta de Rafael parou de se mover. Por um longo momento, ele ficou a olhar para o contrato sem o ver. Então, lentamente, o canto da sua boca curvou-se para cima. Não era o seu sorriso habitual. Era mais suave, quase pensativo. Nome interessante. Oscar esperou por mais. Nada aconteceu. Rafael voltou ao seu trabalho como se a conversa nunca tivesse acontecido. No entanto, quando Oscar saiu, ele poderia jurar que o chefe ainda estava a sorrir. Angela não sabia nada sobre essa conversa. A porta do escritório estava entreaberta quando ela passou por ela uma hora depois. Ela estava à procura de Oscar. Ele tinha desaparecido novamente, provavelmente para invadir o congelador, e tinha se afastado demais na ala administrativa. Ela não tinha a intenção de parar ou olhar, mas as vozes a fizeram congelar. Rafael estava sentado atrás de uma mesa pesada e dois homens estavam em pé, rígidos, à sua frente, esperando. O ar na sala parecia pesado e perigoso, carregado com algo que Angela não sabia nomear. Você usou o meu nome. A voz de Rafael era baixa, quase suave. Ele não levantou a voz. Ele nunca precisava fazer isso. Você fez promessas que eu não autorizei. O homem mais jovem à esquerda, que estava a suar, abanou a cabeça freneticamente. Senhor Mancini, juro que só estava a tentar. Rafael levantou uma mão. O homem calou-se instantaneamente. Estava a tentar lucrar com a minha reputação sem a minha permissão. Não houve voz elevada nem ameaças. Apenas uma constatação de fato com o tipo de certeza que tornava o ar rarefeito. Rafael levantou um dedo, um gesto pequeno, quase preguiçoso. Mais dois homens apareceram de algum lugar atrás de Angela. Ela nem tinha ouvido eles se aproximarem. Eles flanquearam o homem suado e agarraram seus braços. Espere, a voz do homem falhou. Por favor, eu posso explicar. Rafael não vacilou. Levem-no. 3 palavras. Foi tudo. Os homens arrastaram-no para fora por uma porta lateral. Não houve violência nem gritos. Ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Água gelada inundou as veias de Angela. O seu estômago revirou-se e ela pressionou a mão contra a parede para se equilibrar. As pontas dos dedos ficaram dormentes, formigando com a adrenalina que ela não conseguia queimar. As suas pernas ficaram paralisadas, recusando-se a levá-la embora, mesmo que todos os seus instintos lhe dissessem para correr. O homem que restava inclinou a cabeça e saiu. O escritório esvaziou-se e então Rafael olhou para cima. Os seus olhos encontraram-se através da porta entreaberta. A respiração de Angela parou. Ela deveria mover-se. Deveria fingir que não tinha visto nada. Deveria. Rafael levantou-se da cadeira e atravessou a sala em 3 passos lentos. Abriu a porta completamente, sem tirar os olhos do rosto dela. Não deverias estar aqui. As palavras eram monótonas e sem emoção. Angela não sabia dizer se eram uma afirmação ou uma ameaça. Ela engoliu em seco. Sua garganta estava seca como areia. Mas eu estava. Algo passou por seu rosto. Talvez surpresa ou respeito. Ela não conseguia interpretá-lo. Nunca tinha conseguido interpretá-lo. Mas ela manteve o olhar fixo nele, recusando-se a desviar o olhar. Mesmo que suas mãos tremessem ao lado do corpo, o silêncio se estendeu entre eles. Rafael aproximou-se o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Ele estava tão perto que ela teve de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Estavas com medo? O coração de Angela acelerou. Ela poderia mentir. Ela deveria mentir. Mas com aqueles olhos pálidos a perfurá-la, a verdade era a única coisa que sairia. Sim, ele a estudou, com uma expressão indecifrável. Mas ainda estás aqui. Angela manteve o olhar fixo nele.
As suas mãos tremiam, a sua coluna não. Sim, a palavra pairou no ar, pesada e significativa. Uma linha tinha sido cruzada que não podia ser descruzada. Rafael levantou a mão. Os seus dedos roçaram a sua bochecha, traçando a curva do seu queixo com uma gentileza insuportável. A respiração de Ângela falhou e um calor espalhou-se por ela, apesar do nó frio de medo ainda alojado no seu peito. Então ele afastou-se. Não houve beijo, nem ameaça, nem explicação. Apenas aquele único toque e, em seguida, o espaço vazio onde sua mão estivera. Volte para a cozinha, Ângela, disse ela, com as bochechas a arder, as pernas trêmulas e a pele ainda formigando, onde os dedos dele haviam traçado seu queixo. Naquela noite, sozinha no quarto, Ângela ficou olhando para o teto, tentando entender o que havia testemunhado. Se ele podia ser tão frio com alguém que usava o seu nome, os seus pensamentos giravam sem parar. O que ele faria com ela pelos 10 milhões de dólares do seu pai? O que ele faria com ela pelos 10 milhões de dólares do seu pai? A resposta deveria ser óbvia e deveria tê-la aterrorizado a ponto de planejar outra fuga, outra escalada desesperada sobre os muros do jardim. Mas ele não tinha feito isso. A compreensão assentou sobre ela como um peso. Ele tinha todas as oportunidades e todos os direitos de acordo com a sua própria lógica brutal. E, no entanto, ali estava ela, alimentada, vestida e protegida, a fazer sobremesas na cozinha dele em vez de sangrar numa cave. Talvez ele esteja à espera, disse ela a si mesma. Talvez esteja a chegar. Mas outra voz, mais silenciosa e mais perigosa, sussurrou algo completamente diferente. Ou talvez ele não queira magoar-te de todo. Ângela fechou os olhos e o rosto dele queimava por trás das pálpebras. Ela não sabia qual possibilidade a assustava mais e não tinha ideia de que tudo estava prestes a mudar no dia seguinte. Rafael não voltou para casa naquela noite. Ângela disse a si mesma que não se importava. Ela disse a si mesma que não era da sua conta para onde ele tinha ido ou com quem estava. Mas ela se pegou olhando para a porta da frente 3 vezes antes da meia-noite. Quando finalmente foi para a cama, a irritação tomou conta do seu peito. Por que te importas? Ela não tinha resposta, e isso a deixava ainda mais irritada. O sonho veio sem aviso. Os dedos de Rafael traçaram a sua maçã do rosto exatamente como tinham feito no escritório dele. Mas, desta vez, ele não se afastou. As mãos dele deslizaram para o cabelo dela e inclinaram o rosto dela em direção ao dele. O seu olhar queimava o dela até ela não conseguir respirar. Pombinha? A sua boca desceu lenta e deliberadamente. O beijo começou gentil, hesitante, como se ele a estivesse a testar. Mas quando ela suspirou contra os seus lábios, algo nele se quebrou. Ele aprofundou a pressão, segurando a sua cintura com a outra mão e puxando-a contra si, até ela sentir o seu batimento cardíaco através da camisa. Ela gemeu o seu nome. Rafael. Os olhos de Ângela se abriram. A luz da manhã inundava o quarto. O seu coração batia acelerado. A sua pele estava úmida e os seus lábios formigavam com a lembrança de um beijo que nunca tinha acontecido. E lá estava Rafael Mancini ao pé da sua cama. Bom dia, disse ele. O seu sangue gelou. Ela puxou o cobertor até ao queixo, sentindo o calor inundar o seu rosto. Não pode simplesmente... A sua voz saiu estrangulada. Este é o quarto de uma mulher. Não pode simplesmente entrar assim. Um leve sorriso apareceu nos seus lábios. Quase imperceptível, mas definitivamente lá. Oh, Deus! O seu estômago apertou. Ela teria dito alguma coisa durante o sono? Teria gemido o nome dele em voz alta? Ela não conseguia perceber pela expressão dele. Como sempre, o seu rosto não revelava nada. Vista-se. Ele virou-se para a porta. Partimos dentro de 1 hora. O jato está à espera. Ângela pestanejou, ainda agarrada ao cobertor. O quê? Para onde vamos? Rafael parou na porta, olhou para trás por cima do ombro. Mônaco. A porta fechou-se atrás dele. Ângela ficou paralisada durante 10 segundos enquanto o seu cérebro assimilava a informação. Nunca imaginara que veria algo além de Charleston. Mônaco. O seu coração ainda batia forte, mas ela não tinha a certeza se era de medo ou de excitação. 1 hora depois, ela estava no hall de entrada com uma pequena mochila a tiracolo. 2 malas de couro aguardavam junto à porta. Oscar encostou-se à parede com os braços cruzados, observando Rafael dar instruções de última hora
a um dos guardas. Quantos dias vamos ficar fora? Perguntou Ângela, olhando para a bagagem. 2 noites, respondeu Rafael, olhando para o relógio. Os investidores que conheceste no clube ficaram impressionados. Então vais me acompanhar desta vez. Ele olhou para Oscar, não para ele. Oscar pressionou a mão contra o coração, magoado. Chefe, estou a ser posto de lado? A expressão de Rafael não mudou. Vais ficar para supervisionar o restaurante. Os ombros de Oscar caíram dramaticamente. Claro, o restaurante, certo? Enquanto estou aqui a beber champanhe no Mônaco com uma mulher bonita. Não é nada demais. Estou bem. Ângela conteve um sorriso. Ela acenou com a cabeça para as malas. Tudo isto para 2 dias? Rafael pegou na mala menor e estendeu-a para ela. Esta é sua. Ela continha roupas, acessórios e todos os produtos de beleza que as mulheres consideram essenciais. Ângela olhou para ela. O couro era macio como manteiga e provavelmente valia mais do que todo o seu guarda-roupa. Você fez as malas para mim? Eu planeei com antecedência. Ele abriu a porta da frente e fez um gesto para que ela passasse. Sempre faço. O jato estava exatamente como ela se lembrava. Couro creme e madeira polida. Mas a memória que isso despertou era diferente agora. 3 semanas atrás, eu estava neste mesmo avião apavorada e com o coração partido. Ela tinha sido arrancada do seu casamento, vendida pelo homem que pensava que a amava, e agora estava a voar em direção a um estranho que poderia matá-la. Agora, estou a ir para o Mônaco e estou animada. Essa constatação a deixou inquieta. Como tudo tinha mudado tão rápido? Após a decolagem, Rafael acomodou-se no assento à sua frente, com um copo de uísque na mão. Ele vestia uma camisa de linho branca com o colarinho desabotoado e as mangas arregaçadas até os antebraços, e calças escuras, sem gravata. Ele parece uma capa de revista, pensou Ângela, imediatamente desejando não ter pensado isso. Ela olhou para a sua própria roupa, rabo de cavalo, tênis, Converse e jeans. Sentada ao lado dele, provavelmente parecia uma adolescente visitando o seu tio rico. Linda apareceu com o mesmo sorriso sedutor, inclinando-se para mais perto de Rafael do que o estritamente necessário. Mais alguma coisa, Sr. Mancini? Ângela revirou os olhos. Algumas coisas nunca mudam. Ela olhou pela janela. Uma margarita gelada para o meu convidado. A voz de Rafael era casual, com pouca tequila. Ângela virou a cabeça bruscamente. Como sabe que eu bebo margaritas? Os lábios dele tremeram. Era a mesma expressão que a tinha feito sentir um frio na barriga antes. Passei 2 anos à sua procura, Ângela. Ele rodou o seu uísque. Sei tudo sobre a sua vida, incluindo o que pede quando sai à noite. O calor inundou-lhe o rosto. Ela voltou-se para a janela, subitamente incapaz de encontrar o seu olhar. Algum homem já me conheceu tão bem? A resposta veio rápida e amarga. Não, Johnny não se importava. Seu pai também não ficou. Quando ela finalmente olhou para trás, Rafael a observava com aqueles olhos pálidos, firmes e indecifráveis. Fale-me sobre seu pai. Os dedos de Ângela apertaram o apoio de braço. Já lhe contei. Ele foi embora quando eu tinha 12 anos. Ela manteve a voz monótona. Não sei onde ele trabalhava, onde morava ou o que fazia da vida. Apenas memórias vagas. Talvez ele tenha me comprado um gelado no parque uma vez. Rafael tomou um gole lento de uísque. Você não teve sorte com os homens. Não era uma pergunta. Nenhum homem de verdade jamais a tratou como você merece ser tratada. A garganta de Ângela la apertou. É você? O pensamento surgiu espontaneamente. Afinal, você raptou-a do seu casamento, mas ela esteve mais segura nas últimas 3 semanas do que nunca. Ela não disse isso em voz alta. Rafael inclinou-se ligeiramente para a frente. Se soubesse onde estava o dinheiro, o que faria com ele? Ângela riu, mas não havia humor nisso. Não estaria a viver num apartamento infestado de baratas, isso é certo. Finja que o tem. Os olhos dele fixaram-se nos dela. Sonhar é de graça. Diga-me, disse ela, engolindo em seco. A pergunta apanhou-a desprevenida. Nunca ninguém lhe tinha perguntado o que ela queria. Um lugar para viver, acho eu. Algo pequeno, mas meu. Talvez um carro. Ela fez uma pausa, olhando para as suas mãos. Depois, abriria o meu próprio café. Serviria bolos e sobremesas e experimentaria novas receitas. Seria um pequeno local boutique onde poderia passar o dia todo na cozinha, experimentando coisas novas e fazendo as pessoas felizes com o que crio. Quando ela olhou para cima,
A intensidade do seu olhar fez-lhe esquecer de respirar. Ela virou-se rapidamente, com o pescoço a corar. Bobagem. Esquece. Rafael recostou-se no banco. Gosto quando as tuas bochechas ficam coradas, minha pomba. A sua voz baixou ainda mais. Essa tua inocência, acho-a bastante atraente. Ângela pegou na sua margarita e bebeu-a em 3 goles. Acho que vou dormir. Ela mudou-se para um lugar mais distante, com o pulso acelerado, enquanto tentava desesperadamente ignorar o calor que se espalhava pelo seu peito. Por que é que ele me deixa assim? Mônaco era um mundo completamente diferente. Ela encostou o rosto à janela do carro e contemplou o azul do Mediterrâneo, os iates brancos balançando no porto e os edifícios elegantes subindo a encosta como algo saído de um postal. Isto não pode ser real. O átrio do hotel era decorado com mármore e lustres de cristal. Enquanto Rafael falava com o concierge, Angela ficou para trás e observou. 2 mulheres em vestidos de grife passaram por elas. Pernas longas, elegantes e cobertas de diamantes. Os olhos delas permaneceram em Rafael, com apreço claramente estampado nos rostos. Angela olhou para as suas calças de ganga e tênis Converse. O que estou a fazer aqui, Sr. Mancini? Pensou ela. O carregador os levou até o elevador. As nossas 2 melhores suítes, disse ele, com vista total para o mar e para a cidade. Os quartos comunicavam através de uma porta interior. 2 quartos, separados, mas comunicantes. Ângela mordeu o lábio para esconder o sorriso. Estendeu a mão para pegar na mala, mas Rafael agarrou-lhe o braço primeiro. Puxou-a para si, com a boca a roçar-lhe a orelha. Espero que não estejas a pensar em fazer nenhuma loucura. A respiração dele era quente contra a pele dela. Esta cidade é linda, mas perigosa. Sou o único que pode mantê-la segura aqui. Não se esqueça disso. Os lábios de Ângela se abriram. As palavras morreram na sua garganta. Tudo o que ela conseguia sentir era o calor do seu aperto. O perfume da sua colônia misturava-se com o aroma mais profundo e quente da sua pele. O seu braço ardia onde os dedos dele pressionavam. A eletricidade estática parecia dançar entre eles. Então ele soltou-a. Ela entrou no quarto com as pernas trêmulas, atravessou a varanda e agarrou-se ao corrimão com as mãos trêmulas. O Mediterrâneo estendia-se diante dela, brilhando ao sol da tarde. Iates pontilhavam o porto. A cidade subia as colinas em tons de terracota e creme. Mas Ângela não via nada disso. Estás em apuros, disse a si mesma. Em sérios apuros, ela fechou os olhos. Não podes apaixonar-te por ele. Mas, mesmo enquanto pensava isso, sabia que talvez já fosse tarde demais. Ângela ficou em frente à mala aberta, passando os dedos pelos tecidos mais macios que já tinha tido. Teria sido ele a escolhê-los? Um calor invadiu-lhe o rosto. Ela tirou um vestido preto curto com um decote profundo, mas o corte era elegante e sofisticado, em vez de barato. Ela vestiu-o mesmo assim. A mulher no espelho parecia uma estranha, alguém confiante, alguém que pertencia a um mundo de jatos particulares e cavaleiros de Mônaco. Em quem estás a te tornar, Ângela? Às 10h30, Ângela abriu a porta no momento em que Rafael levantou a mão para bater. Nenhum dos dois se moveu. O olhar dele percorreu o corpo dela deliberadamente devagar. Ele observou o vestido, os saltos altos e a forma como o tecido se moldava às curvas que ela normalmente mantinha escondidas. Ele olhou para ela como se estivesse a se conter por um fio. Linda pomba. As palavras saíram baixas e relutantes, como se tivessem escapado sem permissão. Ângela cruzou os braços. Não gosto quando me chamas assim. Faz-me sentir fraca. Ela passou por ele em direção ao elevador, os saltos batendo no chão de mármore. Rafael acompanhou-a perto o suficiente para que o seu perfume a envolvesse, dispersando os seus pensamentos. As portas do elevador fecharam-se, selando-os em metal polido e silêncio. Não é porque és fraca. Ele ajustou o botão de punho sem olhar para ela. Naquele dia, no quarto do hotel, tu estavas ali com aquele vestido branco, como se não tivesses ideia do que estava prestes a acontecer. Pura e intocada, a noiva mais bonita que eu já tinha visto. Os dedos de Ângela cerraram-se em punhos. Ela observou os números dos andares subirem. Lembraste-me uma pomba, continuou ele, o seu reflexo captando o dela nas portas polidas. E ainda és jovem. Inexperiente. Isso não é fraqueza. É inocência. Algo raro no meu mundo. O elevador tocou. As portas se abriram para o átrio de mármore. Ângela saiu primeiro, parou,
Virou-se e olhou-o diretamente nos olhos. Talvez eu não seja tão inocente quanto você pensa. Sem esperar pela resposta dele, ela caminhou em direção à saída, com o coração batendo forte, mesmo mantendo a coluna reta. Atrás dela, os passos dele pararam por um momento antes de recomeçarem mais lentamente e deliberadamente. Ela não precisou olhar para trás para saber que ele estava a sorrir. O restaurante era tudo o que Mônaco tinha prometido. Elegante, caro e exclusivo. Metade da sala se virou quando Rafael entrou. Ângela ficou ao lado dele, sentindo-se simultaneamente deslocada e estranhamente protegida. O jantar foi diferente. Eles não eram captor e prisioneira ou chefe da máfia e refém. Eram algo completamente diferente. Conversaram sobre comida. Ângela analisou cada prato, adivinhando as técnicas e os ingredientes utilizados. Rafael ouvia com interesse genuíno, fazendo perguntas e rindo quando ela ficava na defensiva sobre as suas opiniões. O vinho descia com muita facilidade. Mas não era o álcool que a estava a deixar tonta. Era ele. Era a maneira como ele se inclinava para a frente quando ela falava. A maneira como os dedos dele roçavam os dela quando lhe passava o pão. A distância cuidadosa que ele mantinha. Perto o suficiente para parecer íntimo, mas longe o suficiente para deixá-la a querer mais. Isto parece um encontro. Esta constatação deveria tê-la aterrorizado. Mas não aterrorizou. O clube estava escuro e barulhento. Luzes estroboscópicas pintavam tudo em tons de azul e roxo, e os graves vibravam no peito de Ângela como um segundo batimento cardíaco. Rafael guiou-a pela multidão com a mão na parte inferior das suas costas. Preciso de ter esta reunião sozinho, disse ele. Acenou com a cabeça em direção a uma área privada. Fica onde eu possa ver-te. Ângela ergueu uma sobrancelha. Não sou uma criança. Os olhos dele baixaram-se brevemente para o decote dela antes de voltarem para o rosto. Não, disse ele baixinho. Não és. Então ele foi-se embora. Ângela pediu uma margarita, depois outra. Ela observou-o do outro lado da sala, tomando nota de detalhes que não tinha nada a ver com ela. Por que não consigo parar de olhar para ele? Eu deveria odiá-lo. Eu deveria estar a planear a minha fuga. Mas outra voz sussurrou de volta. Johnny aceitou dinheiro para te entregar. Tu poderias estar casada com um trapaceiro que gastou o teu dinheiro e te vendeu na primeira oportunidade. A tua primeira vez teria sido com alguém que te via como uma transação. Ainda bem que Rafael te tirou daquele altar. Talvez não tenha sido um rapto, afinal. Talvez tenha sido outra coisa. Venha dançar comigo. Ângela virou-se. Um homem tinha se sentado no banco ao lado dela. Ele usava um relógio caro e tinha um sorriso que não chegava aos olhos. A mão dele pousou na cintura dela antes que ela pudesse reagir. O corpo dela ficou rígido. Eu disse não. Ela empurrou o peito dele. O meu namorado está aqui e se não quer problemas, vá embora. O homem riu apertando-a com mais força. Você está sozinha. Se tivesses namorado, ele estaria aqui. A voz veio de trás deles. Era baixa, tranquila e letal. O rosto do homem ficou branco. Ele soltou a mão dela como se a pele dela o tivesse queimado e cambaleou para trás, quase caindo na pressa de fugir. Rafael apareceu. A sua expressão era calma. Calma demais. Era o mesmo tipo de calma que ela tinha visto antes de ele mandar arrastar um homem para fora. Tens 3 segundos para sair deste clube. A sua voz não passou de um murmúrio. Em cerca de 10 segundos, vou partir todos os dedos que usaste para tocá-la. O homem desapareceu antes que Rafael terminasse de falar. Ele virou-se para Ângela, os seus olhos percorrendo-a para verificar se havia algum dano. Algo no peito dela relaxou com a preocupação por trás da fúria fria. Ele passou por ela e deliberadamente colocou o copo dela de lado. O meu namorado está aqui. O canto da sua boca curvou-se. Escolha interessante de palavras. O rubor subiu às bochechas dela. Ela baixou os olhos. Eu só disse isso para fazê-lo sair. Disse? A pergunta pairou entre eles. Ângela não conseguiu responder. Não conseguia desviar o olhar do seu, que parecia ver através dela. Rafael estendeu a mão. Eu não deveria ter deixado você sozinha com essa aparência. Os olhos dele percorreram-na mais uma vez. Os homens vão continuar tentando a sorte. Ângela hesitou por apenas um momento antes de colocar a mão na dele. Os dedos dele fecharam-se em torno dos dela, quentes, firmes e seguros. Ele a conduziu através da multidão, passando pelo bar e pela pista de dança,
e saindo para o ar noturno de Mônaco, onde a brisa do Mediterrâneo refrescava a pele ardente dela. Nenhum dos dois falou, mas ele não soltou a mão dela e ela não se afastou. Quando chegaram a Port Hercule, a brisa tinha ficado mais fresca. As luzes de Mônaco refletiam-se na água escura como diamantes espalhados. Ângela estremeceu. Antes que ela pudesse fazer isso, Rafael tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros dela. O tecido era quente e cheirava a ele. Caminharam em silêncio até que a pergunta que ela vinha reprimindo finalmente escapou dos seus lábios. Por quanto tempo você vai me manter aqui? O passo de Rafael não vacilou, mas ela podia ver os músculos da sua mandíbula se contraírem. Não sei nada sobre o dinheiro que meu pai supostamente roubou. A sua voz estava mais firme do que ela se sentia. Já lhe disse isso. O que exatamente você espera de mim? Ele parou de andar. Por um longo momento ele ficou imóvel, olhando para a água. Então ele se virou e seu olhar frio encontrou o dela com uma intensidade que fez seus pulmões pararem. Eu não mantenho ninguém por perto sem motivo, Ângela. Sua voz era calma e comedida. No meu mundo, a traição não custa apenas dinheiro. Ela ameaça o poder. Quando seu pai me roubou, eu não perdi apenas os 10 milhões de ienes. A minha reputação ficou manchada. Ele aproximou-se o suficiente para que ela tivesse de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. No meu mundo, quando um pai peca, esse pecado compromete a sua família. Ângela desviou o olhar, piscando rapidamente. A sua garganta apertou-se até ela mal conseguir forçar as palavras a sair. Eu não deveria ter de pagar pelo que ele fez. A sua voz falhou. Eu não sou uma ladra. Rafael estendeu a mão e segurou o queixo dela, inclinando o rosto dela de volta para o dele. O seu toque era gentil, mas o olhar nos seus olhos era tudo menos suave. Se sabes onde está o meu dinheiro e ficas calada, o polegar dele roçou o queixo dela. Então também és uma ladra. Então o silêncio também é roubo. Não fui duro contigo porque a tua inocência me impede, mas não confundas paciência com fraqueza. O vento agarrou o cabelo dela, soprando fios sobre os lábios. Rafael levantou a mão livre e colocou os fios atrás das orelhas dela, os dedos demorando-se. Estás aqui porque gosto de ter-te por perto. A admissão pareceu custar-lhe algo, mas isso não é suficiente para te deixar ir. Os olhos de Ângela ardiam, mas a voz dela era aguda. Não sei de nada. Não podes manter-me aqui para sempre. Aquele meio sorriso familiar curvou a sua boca. Aquele que a fazia querer esbofetear e beijá-lo na mesma medida. Posso manter-te onde quiser, pelo tempo que quiser. Ele retomou a caminhada, as mãos deslizando para os bolsos. Ao meu lado, no meu restaurante, na minha casa, talvez eu arranje um casamento para ti. Um dos meus homens mais jovens. A escolha é tua, é claro. Não quero que penses que sou irracional. O canto da sua boca tremeu enquanto ele mal conseguia conter algo parecido com uma risada. Ângela parou no meio do caminho, sentindo uma sensação de reviravolta no estômago. O quê? A palavra saiu estrangulada. Casarias-me com alguém? Rafael olhou para trás para ela, com uma expressão quase brincalhona. És jovem e bonita. Eventualmente terás necessidades. Não posso mantê-la trancada como uma freira para sempre. Os seus olhos baixaram brevemente para o corpo dela. Depois voltaram para o rosto, embora tenha conseguido se salvar até agora. Ângela cerrou os punhos. O rosto ficou vermelho. Isso é nojento. Rafael virou-se completamente e aproximou-se com as mãos ainda nos bolsos. Não, disse ele com a voz mais baixa e áspera. Isso é a realidade. O seu olhar viajou dos olhos dela para os lábios, demorando-se um pouco demais. Eu não forço ninguém, Ângela. Aqueles que vêm até mim vêm por vontade própria. Ele deu um passo para trás e virou-se para o hotel. Não vou forçar-te a ir para a cama de ninguém, disse ele, olhando por cima do ombro. Tu própria irás para uma. A única questão é de quem. A viagem de elevador foi silenciosa. Ângela ficou de costas encostada na parede espelhada, com os olhos ardendo e os lábios trêmulos. Rafael encostou-se na parede oposta, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Quando as portas se abriram, Ângela caminhou até o seu quarto com as pernas trêmulas. Ela estendeu a mão para a maçaneta, mas parou. Algo a fez virar-se. Rafael estava bem atrás dela, mais perto do que ela imaginava. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor que emanava do seu corpo. Há algo que queiras me dizer, Ângela?
Ela abriu a boca, mas fechou-a novamente. A sua mente ficou em branco. Eu só... Ele se moveu, apoiando um braço na parede ao lado da cabeça dela e prendendo-a entre o seu corpo e a porta. Ele se inclinou, a sua respiração quente contra a orelha dela. Estou a ouvir. A voz dele era pouco mais que um sussurro. O que quer que queira dizer. Agora é a hora. Os abdominais de Angela ficaram tensos. O peito dela subia e descia em respirações superficiais. Aquele homem tornava impossível respirar só por estar perto dela, mas ela nunca se renderia. Nem às ameaças dele, nem ao corpo dele. Eu odeio-te. As palavras escaparam. Eram uma mentira tão óbvia que ficaram suspensas entre eles como fumo. Rafael afastou-se. A sua expressão mudou. Perda. Fome. Ela não sabia dizer. Angela não esperou para descobrir. Ela empurrou a porta, bateu-a com força e encostou as costas na madeira. As suas costelas doíam a cada respiração. O único pensamento na sua cabeça era o quanto ela queria estar nos braços dele. De pé no meio do quarto, a mente de Angela era um emaranhado de contradições que ela não conseguia desvendar. A brisa mediterrânea chamava-a através das portas de vidro, oferecendo ar fresco e clareza. Sem pensar, atravessou para a varanda. Saiu e congelou. Apenas alguns metros de grade de ferro forjado separavam a varanda adjacente da sua, e encostado a ela com um copo de líquido âmbar na mão, estava Rafael, sem camisa, vestindo apenas calções pretos justos nos quadris estreitos. Cada linha de músculo estava esculpida ao luar e à sombra. O peito dele era largo e definido. O tipo de físico que vem da disciplina, e não da vaidade. Uma cicatriz fina traçava as suas costelas, antiga e desbotada. Uma história que ela não conhecia. Os olhos deles se encontraram. Nenhum dos dois se moveu ou falou. O momento se estendeu entre eles como um fio esticado, vibrando com tensão. Nenhum dos dois reconheceu isso. Angela sentiu o calor brotar na sua barriga e o pulso bater em lugares nos quais ela não queria pensar. O seu olhar percorreu-a lentamente, absorvendo o vestido preto que se moldava às suas curvas, os seus ombros nus e o rubor que ela não conseguia esconder. E algo sombrio cintilou naqueles olhos pálidos. Ela recuou. A porta de vidro fechou-se atrás dela e ela encostou as costas nela, o peito subindo e descendo muito rápido. A sua pele parecia muito esticada e sensível, como se cada terminação nervosa tivesse sido incendiada por nada mais do que um olhar. Pense, Angela, pense. Ela começou a andar de um lado para o outro, os pés descalços, silenciosos no chão de mármore frio. Você precisa decidir o que fazer. Como pode deixar que ele a afete assim? Ele é o seu captor, o homem que está a manter o seu futuro refém. Ela se sentou na beira da cama e pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Diga a verdade. Dê a ele o que ele quer e vá embora livre. Mas, mesmo enquanto o pensamento se formava, ela sabia que não seria tão simples assim. Rafael Mancini não deixava as coisas passarem. Nem dinheiro, nem rancores, nem pessoas que lhe interessavam. Será que ele a deixaria ir embora? Angela abriu os olhos, respirou fundo e soltou o ar lentamente. O pensamento surgiu como fumo por uma fresta na porta. Assuma o controlo. Faça a escolha por si mesma. Não deixes que ele dite os termos da tua rendição. Se é que vais te render. Ela virou-se para o espelho e estudou o seu reflexo. O cabelo estava despenteado devido à umidade da noite. As bochechas estavam coradas e os olhos revelavam algo que ela mal reconhecia. Talvez determinação ou desejo que ela tinha deixado de tentar negar. Alisou o cabelo para trás com dedos trêmulos. O que quer que aconteça aí a seguir tem de ser a minha decisão, o meu plano e os meus termos. O seu olhar desviou-se para a porta que ligava os quartos deles. Ela tinha reparado nela antes, mas não tinha dado muita importância. Agora, porém, parecia pulsar com possibilidades e perigo. Tudo o que ela tentava não querer. Angela caminhou em direção a ela. Os seus dedos encontraram a maçaneta e ela parou, mordendo o lábio inferior com força suficiente para doer. O seu coração batia forte contra as costelas, como se tentasse escapar. Angela Fiore, sussurrou para si mesma, quase inaudível. Ninguém decide o teu futuro. Ninguém controla a tua vida. Tu escolhes para onde ela vai a partir daqui. Um sorriso lento curvou os seus lábios. Pequeno, secreto, desafiador. E tu, Rafael Mancini,
Tu só vais pensar que estás no controlo. A partir de agora, porém, o poder é meu. Ela pressionou a maçaneta da porta. A porta se abriu com um clique. O quarto do outro lado era mais escuro que o dela, iluminado apenas pelo luar que entrava pelas portas abertas da varanda. Ângela atravessou a porta, os seus pés descalços, silenciosos no tapete espesso. O seu coração batia tão forte que ela tinha a certeza de que ele devia conseguir ouvi-lo. Rafael estava sentado na beira da cama, ainda sem camisa e usando aqueles tênis pretos, com os antebraços apoiados nos joelhos. Ele observava a porta como se estivesse à espera dela, como se soubesse que ela viria. Ele levantou-se lentamente. Ângela caminhou em direção a ele, diminuindo a distância entre eles com passos que pareciam inevitáveis e aterrorizantes. Ela parou quando estavam próximos o suficiente para se tocarem, mas sem se tocarem. Ela podia sentir o calor irradiando da pele nua dele. Ângela. O nome dela era um sussurro nos lábios dele, áspero com uma fome que ela reconhecia, a mesma que sentia enrolando-se no fundo da barriga. Eu decido quem eu quero. A sua voz estava mais firme do que ela esperava, o queixo levantado com uma confiança que ela não tinha certeza de sentir. Eu decido o que escolho. Ninguém mais. Algo mudou na expressão dele. Talvez surpresa ou respeito. A mão dele subiu para segurar o rosto dela, a palma quente contra a sua bochecha. E o que escolhes? Ângela respondeu, fechando a última distância entre eles. A boca de Rafael encontrou a dela com um desespero que lhe roubou a respiração. Os braços dele envolveram a cintura dela, puxando-a contra ele até não haver mais espaço entre eles. O beijo não foi nada como ela imaginara. Não foi gentil ou hesitante, mas consumente e exigente. O tipo de beijo que apagou tudo o que tinha acontecido antes. Ele levantou-a facilmente, as pernas dela envolvendo-o enquanto ele a carregava para a cama e a deitava nos lençóis frios, o que não ajudou em nada a acalmar o fogo que queimava nas veias dela. Os dedos dele encontraram o fecho nas costas do vestido dela. Estes fechos, murmurou ele contra a garganta dela, um fantasma do seu sorriso habitual brincando nos lábios. O tecido deslizou e Ângela sentiu-se exposta de uma forma que nada tinha a ver com estar nua. Mas quando o seu olhar percorreu o corpo dela, não havia nada além de reverência nos seus olhos. Era quase como se ele não acreditasse que ela era real. Estive à espera por isto, sussurrou ele, traçando um caminho com os lábios desde a clavícula até ao cavo da garganta. Desde o momento em que te vi naquele vestido de noiva. O seu toque era como fogo. Onde quer que as suas mãos se movessem, a pele dela inflamava-se, e cada terminação nervosa gritava de sensação. Ângela arqueou-se contra ele, os dedos cravando-se nos músculos das costas dele, e o pensamento coerente dissolveu-se em pura sensação. As mãos dele estavam em todo o lado, na cintura dela, nos quadris e na curva da coluna. Ângela parou de pensar. Olha para mim, sussurrou Rafael no ouvido dela. Ela olhou. Os olhos dele queimavam os dela, despindo-a, e vendo tudo o que ela escondia. Isto não é só esta noite, disse ele com voz rouca. Entendes isso? Depois disso és minha, nunca mais será de ninguém. A resposta de Ângela foi puxá-lo para si. Era toda a permissão de que ele precisava. Não, não feche os olhos. A voz de Rafael era como cascalho e fumo. Quero ver os seus olhos quando se tornar minha. Quando estiver dentro de si, quero que sinta cada segundo. Quando finalmente se uniram, Ângela compreendeu por que é que isto se chamava fazer amor. Porque não se tratava apenas de prazer. Era rendição e confiança. Algo que não podia ser desfeito. A dor inicial derreteu-se em algo mais profundo e completo. Uma sensação que cresceu e cresceu até ela pensar que poderia se partir. Ele era gentil quando ela precisava de gentileza e feroz quando ela precisava de intensidade. Ele observava o rosto dela como se as suas expressões fossem as únicas coisas no mundo que importavam, respondendo a cada suspiro, gemido e palavra sussurrada. As suas mãos agarravam-lhe as ancas, guiando o seu ritmo. As suas testas pressionavam-se uma contra a outra, enquanto as suas respirações se misturavam. Quando a libertação finalmente a invadiu, ela gritou o nome dele. Era a primeira vez que ela o dizia sem raiva, sem medo e sem fingimento. Apenas o nome dele. Apenas ele. Os seus sons fundiram-se, suspiros e gemidos misturando-se. Adormeceram entrelaçados,
a cabeça dela no peito dele e o braço dele envolvendo-a, como se tivesse medo que ela desaparecesse. A luz da manhã penetrava pelas cortinas, pintando o quarto com tons dourados. Angela acordou lentamente, a sua consciência retornando em fragmentos. O calor do corpo ao seu lado, a dor nos músculos que nunca tinha usado antes, e o ritmo constante dos batimentos cardíacos dele sob a sua bochecha. Ela levantou a cabeça e olhou para ele. Adormecido, Rafael parecia mais jovem do que 38 anos. Os ângulos acentuados do seu rosto suavizaram-se e a tensão perpétua na sua mandíbula diminuiu. Ele parecia quase tranquilo, quase humano, como uma escultura esculpida por alguém que compreendia que a beleza requer vulnerabilidade. Os seus dedos deslizaram para o rosto dele, traçando a linha da sua mandíbula, a curva da sua maçã do rosto e o canto da sua boca, sem permissão. Isto é amor? A compreensão atingiu-a como um golpe no peito. É assim que o amor se sente. Esta coisa consumidora, aterradora e avassaladora que nunca senti antes. Os olhos de Rafael abriram-se. Antes que ela pudesse reagir, ele moveu-se. No movimento fluido, virou-a de costas, prendendo os pulsos dela acima da cabeça e posicionando-se acima dela. O sorriso brincalhão no rosto dele era novo, mais suave do que o seu sorriso habitual. Minha pequena pomba, disse ele. Ele baixou a boca até a orelha dela, a sua respiração quente contra a pele dela. Sabes que nunca desisto do que é meu. Agora compreendes isso, não é? O corpo de Angela arqueou-se instintivamente na direção dele e um som suave escapou dos seus lábios. Estou aqui porque escolhi estar. A sua voz era pouco mais que um sussurro. Lembra-te disso. Rafael sorriu. Era um sorriso genuíno que chegava aos seus olhos e transformava todo o seu rosto. Isso não muda o fato de que agora és minha, Angela. Ele beijou a sua têmpora, a sua bochecha e o canto da sua boca. Agora não vamos sair desta cama até a noite, porque quero memorizar cada centímetro de ti. Angela derreteu-se nos seus braços. Deixou-se consumir pelo toque dele. Deixou o prazer levar tudo o resto. Mas mesmo enquanto se perdia nos braços dele, um pensamento permanecia teimosamente no fundo da sua mente. Quando é que lhe conto a verdade? Não havia resposta. Ainda não. Ficaram na cama até ao fim da tarde, esquecendo o mundo fora da porta. Rafael deitou-se atrás dela, com um braço à volta da sua cintura, os lábios a roçarem a curva do ombro dela. Todos os nervos do corpo de Angela estavam hipersensíveis, conscientes de cada ponto em que suas peles se tocavam. E seu corpo ainda vibrava com os efeitos do prazer. Eu não sabia que poderia desejar alguém tanto assim. As palavras foram sussurradas em seu ouvido, a respiração dele quente em seu pescoço. Angela virou-se nos braços dele para ficar de frente para ele, os dedos traçando padrões aleatórios no peito dele. Já houve muitas? Ela manteve a voz leve, mas algo apertou o estômago. Mulheres, quero dizer. Rafael beijou-a lenta e vagarosamente nos lábios. Tenho 38 anos, Angela. Claro que houve. O polegar dele traçou a linha do queixo dela. Mas nenhuma como tu. O que queres dizer com como tu? Inocente. Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Natural e desafiadora. Alguém que eu não conseguiria magoar. O peito de Angela apertou-se com as palavras dele. Ela olhou para ele, as suas barreiras cuidadosamente construídas a rachar sob o peso da sua vulnerabilidade. Não te conheço, Rafael. A sua voz saiu mais fraca do que ela pretendia. Isso assusta-me. Ele puxou-a para mais perto, acariciando-lhe o cabelo de uma forma tão terna que lhe fez doer a garganta. Não vou deixar ninguém magoar-te, minha pequena pomba. Angela procurou os seus olhos azuis claros, que revelavam tudo e nada ao mesmo tempo. Nem mesmo a si mesmo. Rafael congelou. Durante vários segundos, ele limitou-se a olhar para ela, e ela sentiu uma mudança por trás do seu olhar que não conseguia definir. Então, ele beijou-a profundamente, a sua resposta pressionada contra os lábios dela. Nem mesmo a mim mesmo. O restaurante era todo feito de vidro e luz de velas, e ficava no topo de um penhasco com vista para o Mediterrâneo. As mesas ao redor deles estavam cheias da elite de Mônaco, com diamantes brilhantes e risadas refinadas e ensaiadas. Ao atravessarem a entrada, a mão de Rafael encontrou a dela, os dedos dele entrelaçando-se nos dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mesmo enquanto o seu corpo se inclinava para o calor dele,
A mente de Ângela corria. O que é isto? O que somos nós? Ela sentia-se especial ao lado dele. Mais especial do que jamais se sentira com alguém antes. Parte dela ainda o temia e lembrava-se da autoridade fria na sua voz quando ordenou que os homens fossem arrastados para fora. Mas outra parte dela, cada vez mais forte a cada hora que passava, ansiava pelo seu toque como oxigênio. Os investidores levantaram-se para cumprimentá-los com palavras calorosas e sorrisos refinados. Julian beijou-lhe a bochecha com calor genuíno. Angela, é um prazer vê-la novamente. Você causou uma ótima impressão em Nova York. A mesa estava animada, com champanhe a fluir e conversas de negócios misturadas com fofocas sobre a cena social de Mônaco. As mulheres nas mesas vizinhas não paravam de olhar para Rafael, com interesse óbvio. Sophie, a esposa de Julian, inclinou-se para ele mais de uma vez, exibindo o seu decote. Mas os olhos de Rafael nunca se desviaram de Angela. A sua mão permaneceu na cintura, na coxa ou no ombro dela, constante, reivindicando e presente. Ele não dispensou às outras mulheres um único olhar. Ele só vê a mim. A constatação aqueceu algo profundo no peito dela. Este homem me valoriza. Rafael, a sua namorada está muito quieta. A voz de Sophie cortou a conversa. O seu sorriso era afiado como vidro. Mas ela é muito adorável. Escolheste bem. Ela virou-se para Angela, o seu tom suavizando-se ligeiramente, tornando-se mais condescendente e meloso. Querida, disse ela, espero que toda esta conversa técnica não esteja a aborrecer-te. Angela endireitou-se na cadeira. Ela retribuiu o sorriso, mas o seu era frio e deliberado. Na verdade, de todo. A sua voz era calma e comedida. Estou a ouvir com interesse e se alguém me pedisse a minha opinião, eu daria. Eu apenas optei por não interromper. Este é o território do Rafael. Ela fez uma pausa, mantendo o olhar de Sophie sem vacilar. O teu comentário sobre eu ter sido escolhida é interessante, continuou ela. A mesa parecia estar a prender a respiração. Acredita que as mulheres esperam para serem escolhidas? Ou disse isso porque sou mais nova? Os lábios perfeitamente pintados de Sophie se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Do meu ponto de vista, acrescentou Angela, com voz firme e inabalável, uma mulher deve escolher primeiro. Se uma mulher não escolher primeiro, nenhum homem pode afirmar que fez a escolha. O silêncio instalou-se sobre a mesa, como uma cortina de veludo a cair. Angela sentiu o olhar perspicaz e avaliador de Rafael sobre si. Olhou para ele e captou o familiar indício de um sorriso a tocar o canto da sua boca. Os seus olhos estreitaram-se com algo que parecia perigosamente próximo da admiração. Isso deu-lhe coragem. Julian riu-se, quebrando a tensão. Ela tem razão, Sophie. Ele ergueu o copo em direção a Angela. Na verdade, foi esta jovem que nos reuniu a todos. Foi a ideia dela em Nova York que me convenceu de que valia a pena prosseguir com esta parceria. Rafael levantou a mão de Angela da mesa e levou-a aos lábios, beijando-lhe os nós dos dedos enquanto mantinha o seu olhar. Angela é cozinheira. O orgulho tingiu as suas palavras. E uma cozinheira excepcional. Em breve será chefe. O interesse de Julian aumentou visivelmente. É mesmo? Vamos abrir vários restaurantes no próximo ano. Talvez pudéssemos discutir uma parceria. Seremos concorrentes nessa área, Julian. A voz de Rafael era educada, mas firme, e o seu olhar cortou o homem mais velho com uma advertência inequívoca. E não pretendo perder a minha namorada para a concorrência. As bochechas de Angela ficaram vermelhas. Ele chamou-me de namorada. Não prisioneira, não refém, mas namorada. Mas há alguma diferença com um homem como Rafael? Mais tarde, naquela noite, com as luzes da cidade brilhando através das janelas do chão, ao teto do seu quarto, Angela sentou-se no seu colo, enquanto as mãos dele percorriam a pele nua dela. Fiquei orgulhoso de ti esta noite. A voz dele era áspera e a respiração irregular contra o pescoço dela. A maneira como lidaste com aquela mulher, rápida e incisiva. Colocaste-a no seu lugar. Angela sorriu, balançando os quadris de uma maneira que fez com que ele cerrasse os dentes. Ela merecia aquilo, aquela frase sobre escolher. Ele puxou-a para mais perto, a sua boca encontrando o recorte do pescoço dela. Nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Angela entrelaçou os dedos no cabelo dele e inclinou o rosto dele para cima, para encontrar o seu olhar. Podes ter me conquistado, Rafael.
A voz dela baixou para um sussurro. Mas fui eu que abri essa porta. Fui eu que entrei no teu quarto. Não te esqueças disso. Algo sombrio e famélico brilhou no olhar dele. Num movimento fluido, ele virou-a de costas e prendeu-a debaixo de si. A boca dele percorreu o corpo dela e parou nos seios. Ele olhou para ela através dos olhos semicerrados. Talvez não sejas tão ingênua quanto eu pensava, minha pequena pomba. Ângela arqueou-se ao seu toque, um gemido escapando dos seus lábios enquanto o prazer percorria cada nervo. Não sou, pensou ela, mesmo quando os pensamentos coerentes começaram a se dissolver. E tu não fazes ideia do que sou capaz. Mas essa verdade podia esperar. Naquela noite havia apenas ele, apenas o fogo que consumia os dois. O jato particular cortou as nuvens, deixando Mônaco para trás. Ângela sentou-se perto de Rafael, com a cabeça apoiada no ombro dele, olhando para a extensão infinita do Atlântico. Ele levou a mão dela aos lábios e beijou os nós dos dedos, o pulso e a palma da mão. Da cozinha, Linda, a comissária de bordo, observava-os com inveja mal disfarçada. O seu sorriso perfeitamente pintado, endurecendo cada vez que Rafael tocava Ângela. Deixa-a olhar, pensou Ângela. Ele é meu agora. Conte-me sobre a sua família. Ela traçou padrões aleatórios no antebraço dele. Eu contei-lhe sobre a minha, mas você nunca falou sobre a sua. Rafael cerrou os dentes quase imperceptivelmente antes de falar. O meu pai era um homem severo. Disciplina. Foi isso que ele me ensinou. Controlo. Os negócios vinham sempre em primeiro lugar. A sua voz era firme e comedida, como se estivesse a recitar fatos em vez de memórias. Ele morreu há 5 anos. E a tua mãe? Algo mudou nos seus olhos. Uma rachadura na armadura que ela raramente tinha visto antes. Cancro. Eu tinha 18 anos. Ele fez uma pausa e, quando continuou, a sua voz estava mais suave. Ela era a minha melhor amiga, a única pessoa na minha família que me compreendia. O peito de Ângela apertou-se com a crueza das suas palavras. Ela apertou a mão dele com mais força. Assumi o negócio da família depois da morte do meu pai. Tios, primos, eles não facilitaram as coisas. Opiniões demais, ambição demais. Um músculo se contraiu em seu maxilar. Oscar é o único em quem confio completamente. Ele é um primo distante, mas crescemos juntos. Ele está ao meu lado desde que éramos crianças, passando pelos restaurantes e pelas boates. Rafael virou-se para olhá-la, seus olhos azuis claros fixando os dela com uma intensidade inquietante. Quando você opera nesse mundo, lida com pessoas perigosas. Para sobreviver entre elas, tem de ser mais perigoso do que elas. O polegar dele traçou círculos na palma da mão dela. É a natureza do negócio. O silêncio estendeu-se entre eles. O estômago de Ângela revirou-se enquanto ela considerava a pergunta que vinha aguardando há semanas. Rafael. A voz dela saiu mais baixa do que pretendia. O meu pai, como é que ele roubou alguém como você? E por quê? Ele não respondeu imediatamente. O seu olhar desviou-se para a janela enquanto observava as nuvens a passar. Quando finalmente falou, a sua voz estava calma, mas pesada. Não acusatória, apenas factual. Porque o teu pai não tinha medo de mim. Ângela virou-se para o encarar de frente, franzindo a testa. Ele não era meu inimigo, Ângela. Os olhos de Rafael encontraram os dela novamente. Ele estava ao meu lado. Ele roubou de dentro. As palavras caíram como um golpe físico. Água gelada inundou as suas veias. Homens como o teu pai não roubam por ganância, continuou Rafael, com um tom quase clínico. Eles roubam por pânico, por desespero, por necessidade de salvar alguém que amam. A garganta de Ângela apertou-se em torno de lágrimas não derramadas. Mas entenda isto. A voz dele baixou, carregando o peso da verdade absoluta. Mesmo que ele tenha feito isso para te salvar, no meu mundo, isso ainda é traição. Os seus olhos ardiam. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar o seu olhar. A voz de Rafael suavizou-se inesperadamente. Mas isso não te torna culpada. Surpreendida pela gentileza no seu tom, ela virou-se de volta. Tu não fazias parte dessa cadeia, disse ele. Não tocaste nesse dinheiro. Enquanto isso for verdade, és inocente. Ele fez uma pausa e algo indecifrável passou pela sua expressão. O teu pai manteve-te ignorante de propósito. Se soubesses, não terias sobrevivido.
Ângela engoliu em seco, sentindo a pressão a aumentar atrás dos olhos. Roubar aquele dinheiro foi fácil, acrescentou Rafael baixinho. O difícil foi não tocar nele durante 2 anos. Ele observou-a, com uma expressão que quase parecia respeito. É por isso que ainda estás aqui. Ou não fazias ideia da existência do dinheiro, ou sabias e decidiste não usá-lo. As lágrimas turvaram-lhe a visão. A sua voz falhou quando ela falou. É essa a única razão pela qual ainda estou aqui? Rafael estendeu a mão e levantou-lhe o queixo com os dedos delicados, forçando-a a olhar para ele. E por que te amo, Ângela Fiore? A sua voz estava áspera, desprovida do seu controlo habitual. Apesar de quem era o teu pai, apesar de tudo. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Ele enxugou-a com o polegar. Quando chegaram à propriedade, Maria abriu a porta da frente com os olhos arregalados. Ela olhou para Oscar no jardim e gesticulou subtilmente para o casal que subia o caminho. Há algo diferente neles, murmurou ela quando Oscar se aproximou. Ele deu uma dentada na sua sanduíche, observando a mão de Rafael repousar possessivamente na parte inferior das costas de Ângela. É difícil resistir a Rafael, disse ele com um sorriso cúmplice. Depois, lançou um olhar de soslaio para Maria. Tal como é difícil resistir a mim, acrescentou. Maria revirou os olhos e voltou para a cozinha sem dizer nada. Oscar suspirou. Um dia, Maria, um dia. A semana seguinte pareceu um sonho do qual Ângela tinha medo de acordar. Ela trabalhava no restaurante de Rafael todos os dias, desenvolvendo o menu de pastelaria com as mãos cobertas de farinha e açúcar. Pela primeira vez na vida, o seu trabalho parecia arte, valorizado, respeitado e importante. Rafael levou as coisas dela para o quarto dele. O seu enorme closet agora guardava as roupas dela ao lado das dele, além de dezenas de itens novos que ele havia comprado para ela. Naquela noite, ele a carregou pela soleira da porta como uma noiva. Os lábios dele roçaram a orelha dela enquanto ele sussurrava. Este é o nosso quarto agora. Não quero que você fique nem a uma porta de distância. Vamos dormir juntos todas as noites. Um calor brotou no peito dela como um nascer do sol. Ele deu-lhe um telemóvel só para ela, com acesso total. Ela ligou imediatamente para a Miranda. Andy, a voz da Miranda estalou de alívio. Onde diabos estiveste? Todos em Charleston estão a enlouquecer. Estou bem. Ângela sorriu e encostou-se à janela. Estou com o Rafael. Estou segura. Estou feliz. Miranda fez uma pausa por um segundo. O homem que te levou do teu casamento? Ele não me levou, Miranda. Ele me salvou. Contarei tudo mais tarde. A voz de Ângela se estabilizou. Diga ao meu chefe que sinto muito, mas agora estou morando em Nova York. Na tarde seguinte, no jardim, Oscar sentou-se ao lado de Ângela no banco de pedra, com os ombros caídos em derrota. Estou a tentar perder peso por ela, murmurou ele, olhando para a sanduíche nas suas mãos. Eu sei que sou feio. Uma mulher bonita como a Maria. O que ela quereria comigo? Ângela deu-lhe uma palmada no braço, incapaz de conter um sorriso. Oscar, acho que a Maria gosta de ti. Ela só está a fazer-se de difícil. Ela ergueu uma sobrancelha. E sejamos honestos, tu não estás realmente a fazer dieta. Apenas gostas de dizer a palavra. Enquanto isso, as tuas mãos estão cheias de sanduíches e doces. Oscar olhou para a sua sanduíche, depois voltou a olhar para Ângela. Argumento válido. Vai e diz-lhe o que sentes. Para de ficar à volta dela e ser direto. Ele pensou nisso por um longo momento, depois acenou com a cabeça com uma determinação renovada. Naquela noite, Ângela encontrou Rafael no seu escritório, o brilho azul do seu computador iluminando os seus traços marcantes. Vem cá, minha pomba, disse ele, afastando-se da secretária e estendendo a mão. Já se passaram 2 horas desde a última vez que te vi. Senti a tua falta. Ela foi até ele, passando os dedos pelos cabelos escuros dele enquanto ele a puxava para o seu colo. Rafael, ela hesitou, procurando as palavras certas. Preciso de ir para Charleston. Ele estudou o rosto dela por um momento, depois acenou com a cabeça. Então eu mesmo te levo. Vamos voar, pegar as tuas coisas e deixar-te ver os teus amigos. A mão dele subiu pela sua espinha. E depois voltamos para casa. A palavra se acomodou nos seus ossos como se pertencesse àquele lugar. 2 dias depois, o jato particular pousou em Charleston. O coração de Ângela acelerou ao ver as ruas familiares passando pela janela do carro. Ela tinha estado fora por quase um mês, mas parecia uma eternidade.
Era estranho como esta cidade, que sempre fora o seu lar, agora parecia a memória de outra pessoa. Em frente ao seu prédio, Rafael parou o Mercedes, mas não fez qualquer movimento para sair. Não vai subir, disse ele. Abanou a cabeça. Leva o tempo que precisares. Este é o teu espaço. Vou esperar aqui. Ela inclinou-se sobre a consola e beijou-o suavemente e demoradamente, sentindo-se grata. Lá em cima, Miranda quase a derrubou na porta. Angie! Lágrimas escorriam pelo rosto da amiga. Eu estava tão preocupada. Elas passaram 1 hora a colocar a conversa em dia, rindo e chorando enquanto empacotavam os pertences de Ângela em caixas. A cada poucos minutos, Ângela se via indo até a janela para observar o carro de Rafael estacionado na rua. Garota, disse Miranda com voz cheia de sabedoria. Estás apaixonada por ele. Ângela virou-se sentindo o calor subir as bochechas. Aquele homem lindo que te resgatou do teu casamento. Miranda balançou a cabeça incrédula. Quero dizer, ele assustou-nos a todos, mas honestamente, ele salvou-te do Johnny. Aquele tipo era uma sanguessuga. Ela sorriu. Talvez ser raptada tenha sido a melhor coisa que já te aconteceu. Ângela riu, mas o som era suave e quase reverente. Eu amo-o, admitiu. Por baixo daquela aparência fria e por trás de todas as coisas perigosas que ele faz, ele é apaixonado e possessivo, mas demonstra o seu amor. Ele é apaixonado e possessivo, mas demonstra o seu amor. Ele faz-me sentir importante. Miranda puxou-a para um abraço. Então vai buscar o teu homem, Angie. Angela virou-se para recolher as últimas coisas, mas antes de sair, parou na mesa de cabeceira. Os seus dedos encontraram o sulco familiar da gaveta. Debaixo da sua velha caixa de música, havia um compartimento secreto. Ela levantou o fundo falso e tirou um envelope dobrado. As suas mãos tremiam enquanto o enfiava no bolso. O medo apertou-lhe o estômago como água fria. Talvez eu o perca, pensou ela, sentindo a pressão aumentar atrás dos olhos. Talvez isso destrua tudo. Mas ela não podia continuar a mentir. Não mais. Sem olhar para trás, Ângela saiu do apartamento e caminhou em direção ao carro que a esperava, em direção a Rafael, em direção à verdade. Ela deslizou para o banco do passageiro, segurando a mochila contra o peito. Rafael estava sentado ao volante, mas algo estava errado. O maxilar estava tenso e o olhar distante, fixo em algum ponto, além do para-brisas. As mãos agarravam o volante como se ele estivesse a preparar-se para um impacto. Obrigada, disse ela suavemente, inclinando-se para beijar a bochecha dele. Por me trazer até aqui. Por esperar. Ele virou-se e um pequeno sorriso cruzou o rosto. Acenou com a cabeça, mas não disse nada. Ângela estudou o perfil dele, a tensão nos ombros e a maneira como os dedos tamborilavam no couro. Havia algo de errado? Não, a sua voz era comedida e controlada. Há mais um lugar onde quero levá-la antes de partirmos. O envelope no bolso dela parecia queimar contra sua coxa. Durante toda a arrumação das malas e a despedida de Miranda, ela tinha ensaiado como entregá-lo a ele, o que dizer e como explicar. Diga-lhe agora, insistia a sua mente. Apenas diga. Mas as palavras não saíam. O carro serpenteou pelas ruas históricas de Charleston até chegarem ao Waterfront Park. O sol do final da tarde lançava uma luz dourada sobre o porto e a famosa fonte de ananás brilhava no centro do passeio marítimo. Rafael estacionou e contornou o carro para abrir a porta dela. Pegando-lhe na mão, conduziu-a até a fonte, com a palma da mão quente e firme contra a dela. Casais passeavam. Crianças corriam umas atrás das outras pela relva. O ar cheirava a sal e a possibilidades. Eles pararam à beira da água. Os jatos suaves da fonte refletiam a luz como diamantes espalhados. Rafael virou-se para ela. Os seus olhos azuis claros tinham uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Ele parecia vulnerável, quase incerto. Ângela. A sua voz era baixa e áspera. Estás comigo há 6 semanas, mas eu te conheço há muito mais tempo do que isso. Ela franziu a testa. O que queres dizer? Passei 2 anos à tua procura. Depois da morte do teu pai, desapareceste, sem deixar rasto, sem deixar vestígios. Ele fez uma pausa, algo cintilando por trás do seu olhar. Quando finalmente te encontrei, continuou ele, mandei seguir-te durante 3 meses antes de agir. Ela prendeu a respiração. Sei a que horas acordas, continuou ele.
Com quem passas o tempo e para onde vais quando estás a sofrer? O seu maxilar apertou-se. Sei em que banco te sentaste durante 3 horas no dia em que o teu pai morreu. Eu conheço-te, Ângela. Ela não conseguia falar. O coração batia forte contra as costelas. Havia razões para eu te querer perto de mim. A dívida, o dinheiro. Ele aproximou-se, levantando a mão para lhe acariciar o rosto. Mas há outra coisa. Algo que não tem nada a ver com isso. Ele enfiou a mão no bolso do casaco. Eu amo-te. As palavras saíram cruas, despojadas de qualquer fingimento. Quero-te sempre comigo. Ao meu lado, na minha cama, no meu restaurante, em todo o lado. Ele ajoelhou-se. A mão de Ângela voou para a boca. O choque percorreu-a, espalhando os seus pensamentos como bolinhas de gude caídas. Ele abriu uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um anel de diamantes, refletindo a luz do sol que se esvaía. Enorme, impecável e de tirar o fôlego. Casa comigo. Por um momento, o mundo parou. Os jatos da fonte pareciam congelados no ar. Tudo se resumia apenas a ele. Apenas isso, apenas a pergunta impossível pairando entre eles. Um sorriso tremeu nos seus lábios. Alegria e terror lutavam dentro do seu peito. Mas Rafael não tinha terminado. Isto não é pressão, disse ele com a voz firme, apesar da vulnerabilidade nos seus olhos. Estou a dar-te uma escolha real. Podes dizer não, ficar aqui, viver a tua vida. Eu voltarei sozinho para Nova York. Um músculo se contraiu em seu maxilar. Isso vai me destruir, mas pelo menos saberei que tiveste a chance de partir. O envelope em seu bolso pressionava seu quadril como uma pedra. Lágrimas embaçavam sua visão. Ela olhou para o anel e o diamante brilhou na luz que se esvaía. Algo se partiu dentro do seu peito. Ela fechou a caixa. Rafael! A sua voz quebrou ao pronunciar o nome dele. Por favor, levanta-te. Ele levantou-se lentamente, com uma expressão confusa no rosto. Ficaram frente a frente. Ângela tirou a caixa das mãos dele e pressionou-a contra o peito dele. Obrigada por me dares uma escolha. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. A minha resposta é não. O rosto dele ficou vazio. Depois, uma expressão de dor passou por ele. Foi rápida, devastadora e mal contida. Pensei que estávamos apaixonados, disse eu. A voz dele era baixa, mas perigosa na sua quietude. Não posso casar contigo. As palavras saíram dela, irregulares e cruas. Não assim. O que isso significa? Os olhos dele se estreitaram enquanto examinava o rosto dela. Não assim. Os dedos de Ângela tremiam ao tocar o queixo dele, traçando a linha afiada do osso sob a pele. Quero ficar aqui, Rafael. A voz dela falhou. Disseste que eu tinha uma escolha. Esta é a minha escolha. Por que estás a chorar? Ele agarrou a mão dela e segurou-a contra o rosto. Ângela, diz-me o que está a lhe acontecer. Ela não conseguia responder, não sem destruir tudo. Em vez disso, beijou-o, colocando no beijo todas as palavras que não conseguia dizer. Todos os pedidos de desculpas, todas as confissões, todos os adeus. Ela não tinha coragem de falar em voz alta. Quando se afastou, os olhos dele ainda estavam fechados. Oscar estava ao lado do Mercedes, encostado no capô do carro. As sobrancelhas dele se ergueram quando Ângela correu em direção a ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela pegou a mochila no banco de trás. Em seguida, enfiou a mão no bolso e tirou o envelope amassado. Dê isso ao Rafael, disse ela, colocando-o nas mãos de Oscar. Mas só quando estiveres no ar. Promete-me. O rosto de Oscar ficou confuso. Ângela, pensei que vocês dois se amavam. Ela enxugou os olhos com as costas da mão, mas as lágrimas continuavam a cair. É complicado, Oscar. Antes que ele pudesse responder, ela virou-se e correu para longe do carro, do parque e do homem que ainda estava parado junto à fonte com uma caixa de anel vazia nas mãos. Rafael ficou parado por um longo tempo. Ele ficou à beira da água, olhando para o porto enquanto o sol se punha no horizonte. A única mulher que ele realmente amava acabara de se afastar dele e ele não tinha ideia do motivo. O jato particular subiu pelas nuvens, com destino a Nova York. Rafael sentou-se em silêncio, com o olhar fixo no vazio. A caixa de anel permanecia fechada na mesa ao seu lado. Oscar aproximou-se com passos pesados no chão da cabine. Chefe, ele estendeu o envelope amassado. Prometi a Ângela que lhe daria isto assim que decolássemos. Rafael pegou-o sem dizer nada.
O papel estava gasto e amarrotado por ter sido dobrado e redobrado muitas vezes. Dentro, ele encontrou 2 itens, uma pequena pendrive e uma carta escrita à mão. Ele desdobrou o papel. A caligrafia era trêmula e desconhecida. Não era de Angela. Angela, minha linda menina, começava. Se você está lendo isto, é porque eu já parti. Eu negligenciei você por anos de propósito. Homens na minha profissão não podem ter família. Eu mantive você e sua mãe à distância para mantê-las seguras. Se tivesse ficado perto, teria sido um alvo. Na pendrive encontrarás detalhes de uma conta bancária nas Ilhas Caimão. Está em teu nome e contém mais dinheiro do que alguma vez precisarás. Sabes que o dinheiro não é limpo, mas estou a deixá-lo para ti, porque preciso de saber que ficarás bem quando eu partir. Não posso dizer-te o que fazer com ele. Só posso dizer isto. Se investigares de onde veio, as pessoas virão atrás de ti. Se deixares isso de lado, talvez fiques em segurança. Mas se mexeres nisso, terás que enfrentar as consequências. Não estou a pedir que me perdoes. Apenas vive uma vida melhor do que a minha. Rafael fechou os olhos. Pombinha, murmurou, suas palavras quase um sussurro. Tu sempre soubeste. Um pequeno sorriso doloroso curvou os seus lábios. Ela não fugiu porque não o amava. Ela fugiu porque o amava. Muito obrigado por assistir à primeira parte da história de Angela e Rafael. A primeira parte termina aqui, mas a história apenas começou. Na segunda parte, Rafael descobre o que Angela escondeu durante 2 anos. Um segredo do passado ameaça destruir tudo, forçando-os a fazer uma escolha que mudará as suas vidas para sempre. Será que eles vão encontrar o caminho de volta um para o outro? Ou será que este é o adeus? A segunda parte será lançada daqui a 3 dias, mas eu preciso saber. Você vai voltar? Comente sobre a segunda parte abaixo. Você pode classificar a história de 1 a 10. Se você gostou, deixe um like. Angela e Rafael merecem o seu final feliz? Diga-me o que você acha. Obrigada por assistir. Obrigada pelo carinho. Vejo você na segunda parte.